Em 3 semanas, ouçam esse dado, São Paulo teve mais internações por síndromes respiratórias em 3 semanas, minha gente. 21 dias. Do dia 8, aliás 20, do dia 8 até o dia 28 de março. Mais internações por síndromes respiratórias do que em todo o ano de 2019, de acordo com os dados do Infogripe, da Fiocruz. Em todo o ano passado, foram 9.701 internações. E neste curto espaço de tempo, do dia 8 até o 28 de março, 9.759 pessoas foram internadas pela chamada SRAG ou SRAG. A gente pode perguntar para a nossa entrevistada, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Para falar sobre esse assunto, estamos em contato com a pneumologista Patrícia Canto Ribeiro, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. Doutora, bom dia para a senhora, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia a todos, Megali, Felipe, Carla, Sheila, todos os ouvintes. Bom dia. Deixa eu começar do começo. Eu tenho a impressão que esse tipo de manchete causa alguma confusão em quem está lendo. Quando a gente fala de síndrome respiratória, a gente está incluindo nesse balaio o coronavírus? Também, né? Quando nós falamos em síndrome respiratória aguda grave, como você falou, nós incluímos várias doenças que podem evoluir com uma situação grave respiratória, que o paciente acaba evoluindo para o respirador, intubação, respirador, enfim, com ventilação mecânica. Porém, a gente sabe que nos outros anos nós também temos isso. Então, nós temos as próprias gripes, que em alguns indivíduos podem evoluir assim, outras infecções respiratórias também, bacterianas, enfim. E hoje, como estamos nessa pandemia, os casos mais graves de Covid-19, eles também entram nessa estatística. Uhum. Mas foi o Covid-19 que causou esse aumento brutal ou algum outro fator aí que a gente tem que levar em conta? Não, olha, quando nós estamos avaliando diante de uma situação de pandemia, nosso primeiro diagnóstico passa a ser aquele, até que prove o contrário. Em muitas situações de pandemia, de epidemia, como antigamente epidemias de dengue, depois de um determinado número de casos, a gente já não consegue testar todo mundo, os laboratórios eles não têm essa agilidade, então nós passamos a fazer um diagnóstico que chamamos de clínico epidemiológico, ou seja, fecha determinados sinais e sintomas e dentro daquele contexto de epidemia ou numa pandemia nós passamos então a considerar que os casos eles são relacionados à doença em questão, à epidemia no caso de Covid-19. O ideal seria podermos testar todos, os casos graves todos devem ser testados e estão sendo testados para que a gente não seja surpreendido por uma outra patologia, enfim, uma outra doença. Agora, se a gente não tem esses testes à disposição e a gente está cobrando que esses testes sejam disponibilizados o mais rápido possível todos os dias aqui na Band News FM, doutora, esse pelo menos é um dado estatístico que ajuda a gente a entender o tamanho do coronavírus e o estrago que ele pode causar no sistema público de saúde, né? Sim, não só no sistema público, ele também faz esse estrago no sistema privado, né? Eu tenho falado quando eu posso, em algum outro momento de entrevista, dizendo sempre isso. É uma ameaça para sistemas públicos e privados. O sistema privado, ele também entra em colapso, porque ele também tem uma capacidade finita. Então, se nós sobrecarregarmos os sistemas com todas as doenças que nós temos normalmente, infarto, AVC, outras gripes, acidentes e mais Covid-19, não há sistema que dê conta e a gente tem visto isso, Estados Unidos, Espanha, Itália e a própria Inglaterra. Então é muito importante que as pessoas mantenham atenção nas medidas de isolamento social nesse momento, porque é o que pode realmente diminuir o grande número de adoecidos ao mesmo tempo, que é o que faz colapsar o sistema. Se você tem 10 pacientes graves e você tem 10 leitos, o sistema consegue comportar. Mas se você tem 20 doentes e você só tem 10 leitos, como é que a gente faz?
Então, esse é o principal problema. Claro que as estatísticas, elas ajudam a ir dimensionando. Temos um país continental, o Ministério tem feito isso, né? Deslocado, por exemplo, médicos para Manaus, equipamentos, montando hospitais em locais prioritários. Então, isso é fundamental a gente conhecer, porque você tem alguma manobra para tentar, então, aliviar os locais com mais sobrecarga de doentes. Doutora, é a Sheila aqui falando, bom dia. A gente está aqui falando de um cenário com alto volume de internações, de casos confirmados e de utilização de leitos de UTI pela Covid-19, e é um fato novo em relação ao ano passado, ou seja, esses leitos que no ano passado eram ocupados já por pessoas com H1N1, com outras todas doenças, hoje esse leito é dividido nesses públicos que sofrem de outras doenças, por exemplo, H1N1, por exemplo, a senhora falou dos infartos, como um dos outros exemplos de gente que pode depender desses leitos. Considerando isso, tem como projetar quando será o pico, somando, por exemplo, um surto de H1N1, quando esfriar um pouco mais o tempo? Tem como a gente saber quando haverá o pico ou quando o nosso sistema hospitalar estará mais em risco? É claro que isso varia de estado para estado, mas tem uma projeção de data para isso? Bom, Sheila, a nossa projeção é seguindo a curva de H1N1, né, de gripes, que a gente tem normalmente todos os anos. E o pico dessas viroses respiratórias, ele ocorre entre o final de maio e junho, até meados de junho, julho. Então, os meses mais frios do ano, portanto, né? A gente faz essas projeções para a Covid-19 levando-se em consideração o que a gente vê das outras viroses, né? No entanto, a gente pensa assim, locais mais frios, então são os locais em que você tem uma transmissão facilitada, porque o clima frio, as pessoas mais aglomeradas, tudo isso facilita a transmissão para doenças respiratórias. A gente não sabe exatamente como vai se comportar aqui. O Brasil é um país tropical, em sua maior parte, né? Temos a região sul, que tem um clima diferente, é mais frio. E, no entanto, o vírus tem... nós estamos vendo o que aconteceu em Manaus, que é um local quente, né? Também tem um clima diferente. E a doença lá tem se espalhado rapidamente. Então, nós aprendendo com essa doença, mas ao mesmo tempo... Doutora, a senhora colocou no Viva Voz, não colocou? Desculpa. Oi. A senhora entrou no Viva Voz? Sem querer, acho que eu tentei. Acho que voltou. Agora voltou. O som ficou um pouquinho distante. Pode continuar, desculpe. Tá. Então, a gente espera que essa sobrecarga no sistema, ela ocorra por volta de meados de maio até meados de junho, final de junho, início de julho, levando-se em consideração o que a gente vê em relação às doenças respiratórias comuns, vamos dizer assim. Deixa eu pegar esse gancho aí, doutora. A senhora sublinhou aí que essa curva ascendente, né, o pico da influenza, do H1N1, acontece nos meses mais frios, obviamente, porque a gente acaba naturalmente se aglomerando mais. Agora, o brasileiro, aliás, o ser humano, de uma maneira geral, com o Covid, adquiriu uma disciplina que não tinha antes. Se a gente se beijava, se abraçava, apertavam-se as mãos e nos aglomerávamos sob qualquer pretexto para fazer um churrasco ou simplesmente para criar uma rodinha de bate-papo, hoje, mesmo que a gente volte às ruas amanhã, a gente vai ter um comportamento que não se aglomerando mais. Agora, o brasileiro, aliás, o ser humano, de uma maneira geral, com o Covid, adquiriu uma disciplina que não tinha antes. Se a gente se beijava, se abraçava, apertavam-se as mãos e nos aglomerávamos sob qualquer pretexto para fazer um churrasco ou simplesmente para criar uma rodinha de bate-papo, hoje, mesmo que a gente volte às ruas amanhã, a gente vai ter um comportamento que não tinha antes. A gente vai manter a distância, a gente vai usar máscara, a gente vai evitar falar de perto, ninguém mais está se cumprimentando, tá dando só até aquele toque de cotovelo. Essa mudança de comportamento pode mudar também a curva da influenza, do H1N1 e, de certa maneira, achatar a curva do corona?
Sim, essas medidas, elas são fundamentais, né? Porque a forma de transmissão das viroses respiratórias, elas são muito semelhantes. Então, quando você toma esses cuidados redobrados, manter distância de 2 metros da pessoa da frente, lavar as mãos constantemente, não levar as mãos aos olhos, nariz, boca, evitar até tocar o rosto. Sei que é difícil, às vezes a gente está na rua, dá aquela coceirinha no nariz, no olho, né? Mas isso é importante. A questão, então, da distância, né, em transportes, em locais públicos, isso é fundamental. O uso mesmo da máscara caseira ajuda na transmissão. Isso, claro, diminui a transmissão do Covid-19 e também das outras viroses respiratórias. Então, é uma medida que também alivia essa pressão nos sistemas de saúde. Uma outra questão muito importante é o que o governo vem fazendo, o Ministério da Saúde, que é a questão da vacinação de gripe, né, da gripe comum, vamos dizer assim, para os grupos prioritários. Então, isso é muito importante. Quem é de grupo prioritário para vacinação, não deixe de se vacinar, porque isso faz uma diferença. Você diminui a gripe circulante, né, H1N1, influenza A, influenza B, você diminui a circulação desses vírus. Quando eles circulam menos, eu tenho menos gente infectada, uma chance de menos pessoas terem síndrome respiratória aguda grave por esses vírus. Então, as questões de higiene das mãos, etiqueta social que agora a gente tem, como você falou, de não se tocar, não se beijar, a vacinação, isso tudo são medidas que sim ajudam a gente diminuir essa pressão sobre o sistema de saúde que é tão importante nesse momento. Doutora Patrícia, que é o Felipe Bueno, muito bom dia para a senhora. Tem um destaque na capa da Folha de São Paulo de hoje que me chamou a atenção. É um texto assinado pelo professor Mark Lipsitch, do Departamento de Epidemiologia de Harvard, nos Estados Unidos. E a ponderação é quem é imune ao coronavírus, né? Rapidinho aqui, deixa eu ler só a chamada de primeira página. Ele diz aqui o seguinte: por hora é razoável presumir que apenas uma minoria da população mundial está imune ao SARS-CoV-2, né? Mesmo em áreas fortemente atingidas. A imunidade de rebanho ainda é pequena. E eu queria perguntar para a senhora, à luz de tudo que a senhora já falou, o que a gente sabe a respeito, de verdade o que a gente sabe, né, a respeito da imunidade a esse novo coronavírus, que já não é mais novo, que a gente tem falado dele todos os dias, né? O que essa imunidade a que ele se referiu, eu não li o artigo, mas pelo que eu estou entendendo, essa imunidade de rebanho é o que a Inglaterra pensou em fazer no início e viu que não estava dando certo. Que é você, como nós todos a princípio somos suscetíveis, nós não temos imunidade inata, né, a esse vírus, porque é um vírus novo. Então, quando ele chega, por isso que ele é epidêmico, pandêmico, porque ele chega nos locais e ninguém tem imunidade, todos adoecem. Só que conforme a pessoa adoece e ela se recupera, ela desenvolve anticorpos e até o momento se acredita que essa imunidade, esses anticorpos confiram imunidade, ou seja, o indivíduo não vai adoecer de novo, pelo menos em um curto espaço de tempo. A gente não sabe o que acontece daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, a imunidade de rebanho seria várias pessoas já tiveram a doença, no caso, já que não tem vacina, ela também pode ser desenvolvida por vacinas. Mas várias pessoas, então, doentes, adoecem, se recuperam, o vírus circula menos, a gente chama, então, de imunidade de rebanho. Aquela pessoa que é suscetível, então, ela vai ficar com menos chance. A pessoa que ainda não tem anticorpos, que é suscetível, ela fica com menos chance de ter contato com o vírus, já que a maioria, né, o rebanho, vamos dizer assim, está imunizado. Então, essa é a lógica da imunidade de rebanho. Ainda estamos longe disso, por isso que a curva continua subindo. Mas é uma lógica baseada no histórico, na literatura médica, né? A gente não pode dizer ainda se esse coronavírus tem alguma diferença, ou o comportamento da população mundial vai ter alguma diferença com relação a isso, né? Perfeito. As doenças, elas se comportam em epidemias assim, né? Uma aceleração rápida, um pico, que depois elas começam a cair exatamente por isso, porque muitas pessoas já adoeceram, então você tem menos suscetíveis à doença, e aí a taxa de infecções ela vem caindo. Acreditamos que o Covid-19 vai se comportar dessa forma também, só não sabemos se daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, essas pessoas elas poderão adoecer de novo. Então ainda é cedo para dizermos isso.
Por isso é tão importante que a vacina chegue logo. Doutora, deixa eu tentar encontrar um lado bom nessa crise toda. Eu vi entrevista com um infectologista que disse, eu queria até falar o nome dele aqui, mas eu não me lembro. Aliás, era ela. Que disse que é capaz de apostar que no ano que vem, devido a essa mudança de comportamento da população, a gente vai quase zerar ou vai ver uma redução muito drástica nos casos de conjuntivite. Porque não tem ninguém coçando o olho, as pessoas estão evitando colocar a mão no rosto, estão higienizando as mãos com muita frequência. Então, no meio dessa tragédia toda, pelo menos tem esse lado bom. No campo da senhora, da pneumologia, tem algum lado bom o aparecimento de uma pandemia como essa? Olha, eu acho não. que por um lado... Posso pensar um pouco, né, doutora? Me dá 5 minutinhos. Tá, ok. Mas e aí, tem alguma coisa que a gente pode sublinhar de bom nessa pandemia toda, doutora? Eu diria que são duas coisas que eu consigo enxergar, aliás, talvez 3, né? A primeira é essa questão, sim. Algumas doenças, elas são rapidamente, você consegue rapidamente diminuir a sua transmissão por essas medidas básicas de higiene, né, que a gente está tomando, que a gente está reaprendendo que são tão importantes, higiene das mãos, a etiqueta respiratória, né, que é cobrir nariz e boca ao espirrar, tossir com a dobra do cotovelo ou com um lenço descartável, a questão de não coçar os olhos. Então, todas as doenças, principalmente as virais que são transmitidas facilmente, elas realmente podem cair. Uma outra coisa que eu sublinho muito é a questão da solidariedade. A gente tem visto que as pessoas têm se mostrado muito solidárias umas com as outras. Isso é super importante. E, por fim, eu gostaria de salientar que eu gosto muito de falar até para os alunos, para quem eu dou aula, que é as pessoas poderem enxergar que a nossa maior riqueza, a maior ganho que o país tem é ter um sistema público universal de saúde, que é o SUS. Então, isso é fundamental. Tudo isso que a gente vê da organização dos sistemas, de montar hospitais de campanha aqui e ali, transferir médicos de um local para o outro, todo o sistema de vigilância, os testes importados, então, enfim, tudo isso é sistema único de saúde, todos nós dependemos dele, tendo ou não plano de saúde. Então, precisamos valorizar o SUS e eu acho que essa é uma grande lição que vai ficar dessa pandemia. Muito bem, conversamos com a pneumologista Patrícia Canto Ribeiro, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, falando sobre esse aumento brutal, entre outros assuntos, né, no número de internações por síndromes respiratórias. Doutora, obrigado pela participação aqui na Band News FM, bom trabalho para a senhora. E parabéns a todos vocês da área médica pelo trabalho excepcional que têm realizado. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia.